Hoje nós vamos refletir sobre o tema o centro da família, né? E para falar sobre o centro, a gente vai partir de algo chamado egocentrismo ao cristocentrismo. E para isso eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece alguma pessoa que tem o hábito de pensar sempre em si mesma em primeiro lugar? Essa pessoa vem ela na frente, né? Eu. Sabe, ela não consegue, ela não tem a habilidade de se colocar no lugar do outro. Sabe aquela pessoa assim, não tem como discutir, ela sempre está certa. Sabe, você vai pensar, não, ela sempre está certa, é a última palavra dela, ela gosta de mandar, o controle remoto fica na mão dela, sabe, ela sabe que horas que vai sair, que horas que vai chegar, nós vamos para lá, eu decido, eu mando, eu quero, eu, você vai, eu não. Conhece esse tipo de pessoa? Dá uma olhada nesse vídeo aqui que vai ilustrar um pouco sobre o que a gente vai conversar. Se puder baixar as luzes aqui. Esse pequeno vídeo ele nos ensina muita coisa e revela muitos aspectos sobre os sintomas do egocentrismo e quanto ao seu resultado final. Qual foi o resultado final? Os egocêntricos caíram e interessante que fisicamente eles saem de cena, eles caem lá no final, depois dos créditos aparece, mas é bem longo, então por isso que a gente cortou, aparece eles abraçadinhos lá e presos lá no fundo. Ou seja, o egocentrismo te leva a um completo isolamento do eu. O egocentrismo te isola das outras relações. Então esse é um dos resultados do egocentrismo. E aqui você vai perceber que a origem da palavra egocentrismo, ela vai trazer do grego ego, eu, e do grego também kentros, que significa a ponta seca do compasso. Eu sou a ponta seca do compasso. Então você que é arquiteto, engenheiro, ou você que na época de escola teve que comprar aquele compasso, teve que fazer aquilo lá que a professora de geometria ensinava, pensa na ponta seca. Ela fica firmada ali no meio e aí tudo gira
redor dela. Essa é a ideia do egocêntrico. Tudo gira em torno dele, né? A sabedoria do meu avô, que viveu, acho que 3/4 da vida dele no sítio, ele dizia assim: moleque, parece que tem um rei na barriga, né? Ou parece que a sua vida gira em torno do seu umbigo, né? Essas são expressões e ditados a respeito do egocentrismo, né? É a falsa sensação que a pessoa possui de achar que ela é o centro do universo, que ela é o principal ser humano de todas as coisas. E assim ela desenvolve todas as ações, ela desenvolve a falsa sensação de que todo pensamento, toda ideia deve se amoldar ao seu eu, à sua opinião, ao seu egocentro. Essa é uma pessoa egocêntrica. Conhece? Quem aqui conhece uma pessoa egocêntrica, né? Existe um objeto muito interessante que ele parece mágica. Ele revela pessoas egocêntricas em diversos níveis. Desde aquelas completamente imersas em seu egocentrismo, até aquelas que estão ali em constante luta para diminuir o seu egocentrismo. Mas esse objeto mágico, ele revela toda a pessoa egocêntrica. E esse objeto mágico, ele é simples. Depois você pode conferir. O objeto mágico se chama espelho. Quando você olha lá no fundo do espelho, você descobre que tem uma pessoa egocêntrica. Então faz o teste. Ou tem uma pessoa imersa no egocentrismo, ou tem alguém lutando contra o egocentrismo. Sabe por que eu brinco com isso, no aspecto do espelho? Porque o estado de pecado, o estado de desconexão do homem com Deus está profundamente e intimamente ligado à identidade e ao ego. O nosso ego foi corrompido. Então, você pode perceber que todo tipo de atitude pecaminosa tem a sua raiz uma visão equivocada do eu. Porque as pessoas mentem por causa do eu. Porque as pessoas cobiçam por causa do eu. Porque as pessoas, elas persuadem, elas manipulam, elas cometem crimes graves por causa do eu. O eu corrompido, o eu egoísta, o eu distante de Deus. E o problema é que toda família é constantemente bombardeada por atitudes egocêntricas. De todos os papéis, de todas as funções familiares. A gente pode citar um exemplo, desde um pai que pressiona os seus filhos para seguir a sua carreira, para fazer como ele fez, para fazer do jeito dele, até uma mãe controladora que faz dos seus filhos pequenos serviçais, até um filho mais velho que manipula o filho mais novo, né? Manipula o irmão, desde até avós e avós que gostam de manipular pelo emocional. Você vai fazer isso com o vovô, você vai fazer isso com a vovó. Enfim, aí a gente escuta frases do tipo: quem manda aqui sou eu, não importa a sua opinião, eu mando nessa casa. Ou eu não preciso de você, eu estou indo embora dessa casa, eu sei me virar sozinho, eu já tenho idade, eu completei 18 anos, eu falei, você nunca iria conseguir. Estamos caminhando juntos em casamento, há tanto tempo você não conseguiu. Eu sempre disse, eu falei, não ia dar certo, a culpa é sua. Retratos do eu corrompido. São frases que denunciam atitudes e ações egocêntricas dentro de uma dinâmica familiar. Da onde vem isso, pastor? De novo eu reafirmo, do estado de desconexão do homem com Deus. O estado de pecado exige uma autonomia do ego, onde em vez do amor ao próximo, em vez de buscar o amor a Deus, essa visão equivocada busca a satisfação do eu. É o que eu quero, é o que eu me sinto bem, é o que me dá prazer. E a pergunta que nós fazemos nessa noite é: então como nós podemos, indivíduos e família, estamos falando sobre família, como nós podemos nos ver livres desse egocentrismo? Se a raiz do egocentrismo está relacionada ao pecado, no estado de desconexão com Deus, então a cura não pode ser uma receita. A cura não pode ser algo superficial, algo que seja
tão simples, atenuante ou paliativo, como atitudes comportamentais ou como elogios esporádicos. Não. Se o egocentrismo é uma questão profunda e uma questão do eu, nós estamos falando sobre coração. Nós estamos falando sobre cura interior. E quem traz a cura interior é Cristo Jesus. Então nós temos que olhar para Cristo. E a partir desse background, desse problema que nós temos chamado egocentrismo, nós temos que voltar os nossos olhos para aquele que pode curar as nossas famílias e os nossos corações. E aí eu te convido a abrir um texto bíblico de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Eu vou compartilhar o texto, mas se você está com a Bíblia física, é importante que você fique com ela aberta. Se você estiver anotando, pontuando, esse é o momento de sublinhar, é o momento de anotar, é o momento de você registrar aquilo que Deus falará aos nossos corações, por meio da palavra. Filipenses 2, verso 1 diz o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, veja bem, humildemente, olha o desafio, considerem os outros superiores a si mesmo. Já vai para o texto bíblico pensando na sua dinâmica familiar. Cada um cuide na sua dinâmica familiar, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que atitude é essa? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até longe, até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Pai de amor, nós estamos diante do teu texto, da tua palavra, Pai, e pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite. No nome de Cristo, aquele que reina, que nós oramos. Amém. O tema é o centro da família, do egocentrismo ao cristocentrismo. Pode passar obrigado. Se o egocentrismo está ligado ao estado do pecado, então nós precisamos da cura para o pecado. Olhando para a narrativa bíblica, nós sabemos que a cura está em Cristo Jesus. Eu e você só podemos nos livrar da escravidão do pecado crendo em Jesus. Crendo na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. A única coisa capaz de nos salvar da prisão do pecado e do nosso ego exacerbado, do nosso ego corrupto, do nosso ego que se acha impoluto e perfeito, mas que na verdade é sujo e falso e medíocre, a única maneira de sairmos dessa situação é confiando em Jesus, é nos unindo a Cristo Jesus. Os resultados positivos em nossos lares serão percebidos na medida que experimentamos essa jornada com Jesus. A experiência prática do cristianismo, talvez você tenha uma experiência cristã de 10 anos. Talvez você tenha uma experiência cristã de 6 meses. Talvez você tenha uma experiência cristã começando nessa noite, porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Mas de qualquer forma você vai entender que as transformações, elas são processuais, elas são gradativas. Ainda que a salvação ocorra imediatamente e nós somos justificados no momento em que nós cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o fato de nos tornarmos parecidos com Cristo Jesus é processual. A santificação, ela é diária, ela é desenvolvida no dia a dia, numa combinação que é a ação do Espírito Santo no meu coração, no seu coração, mas a nossa responsabilidade de seguir
intencionalmente os passos de Cristo Jesus. Há uma ação do Espírito, mas isso não significa que você vai sentar no sofá e esperar: Jesus, muda a minha vida, olha, transforma a minha preguiça, que eu seja mais amável com os meus colegas, e você não faz nada. Esse tipo de mudança não ocorre. O Espírito Santo te convoca a você ter participação, a sua responsabilidade, que é seguir e imitar Cristo Jesus. Paulo diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Se você precisar ir embora agora, essa é a mensagem de Deus para mim e para você. Só isso basta. Se você entender isso daí e viver isso daí, na sua família, você vai ver Cristo Jesus transformando a sua história e transformando o seu lar. A expressão utilizada por Paulo para a ambição egoísta, ou vaidade por vaidade, né? Ou a vaidade das vaidades, ela descreve um comportamento que é da carne, relacionado ao homem sem Cristo Jesus. A vaidade vã é uma glória vazia, é o se achar superior. Nós fomos encontrados por Cristo Jesus. O pecado não mais nos escraviza, porque Cristo Jesus conduz, o Espírito Santo conduz a nossa vida, mas ainda assim nós estamos numa natureza caída. Ainda assim a gente lutamos contra o pecado, ainda assim a gente luta contra o desejo do velho homem, da velha mulher. A gente está em constante luta. Por isso que a gente entende quando Paulo fala: puxa, o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer, mas o mal que eu não suporto, esse persegue os meus passos. Porque nós estamos nessa batalha diária de vivermos pelo Espírito e reverberarmos ações pelo Espírito. Paulo combate esses aspectos negativos do egocentrismo dizendo: considere os outros superiores a si mesmos. Gente, vocês entenderam? Considerem os outros superiores a si mesmo. Vocês entenderam isso? Isso não é fácil não. Isso não é fácil não. A palavra de contraste, a palavra que Paulo utiliza antes de trazer esse recado é humildade. Sejam humildes de coração para que você possa considerar o outro superior a si mesmo. A busca pela humildade é toda a luta que o cristão deve travar. Sabe por quê? Porque um espírito de arrogância, um espírito de orgulho nas relações interpessoais vai te levar para um isolamento social. Ninguém aguenta um orgulhoso, ninguém aguenta um arrogante. E o arrogante e orgulhoso, ele diminui o outro, e ele arrebenta uma família. A arrogância não pode estar dentro dos nossos lares. E se nós estamos falando de lares, de contexto familiar, de dinâmicas familiares, um espírito egocêntrico, de orgulho, vai te levar a um isolamento das pessoas mais importantes da sua vida. Percebe o perigo? Dentro da família, se o orgulho, o espírito de egocentrismo dominar o teu lar, você vai perder as pessoas que você mais ama. Então esse espírito egocêntrico, ele é desarmonizador, ele é dissonante, ele gera discórdias, e o resultado final é a consequente ruína de uma dinâmica familiar se quebrando, e cada um tomando o seu rumo, de irmãos que não se falam por anos, por décadas, de pais que não perdoam filhos, de filhos que não olham para mães, e por aí vai. Por isso, a presença da humildade no lar é que vai gerar harmonia para a família. Guarde esse princípio, guarde esse axioma. A presença da humildade é que vai gerar a harmonia da dinâmica familiar. Em vez de se preocupar consigo mesmo, se preocupe com o interesse dos outros, da sua casa, do seu lar. Ao invés de se posicionar como ponta seca de um compasso, onde todos os seus familiares giram ao seu redor, se coloque por um instante no lugar do outro. Enxergue por um instante a necessidade da sua mãe. Coloque-se um pouco na concentração do seu filho.
Veja um pouco o prisma do seu esposo. Se coloque. Se doe. Sabe por quê? Porque foi isso que Cristo Jesus fez. E essa precisa ser uma atitude prática nas nossas vidas, nas nossas famílias. Então pare de resolutivamente, contribuir para a desarmonia da sua família, sendo uma pessoa dura, sendo uma pessoa egocêntrica, e colabore intencionalmente para desenvolver uma família que não é egocêntrica, mas que é cristocêntrica. Se Cristo é a resposta, se você deseja que Cristo seja o seu lar, se você deseja construir a sua família em Cristo Jesus, você não pode ser a ponta seca do compasso. Não cabe isso. Não cabe. Cristo é que precisa ser o centro das nossas famílias. Precisamos transformar o egocentrismo em cristocentrismo. E aí é a renúncia do eu. Esse é o lado mais difícil. Porque cada membro da dinâmica familiar vai ter que contribuir com a renúncia do eu. Afinal, esse é o chamado de Jesus. Dentro das dinâmicas familiares, isso não é fácil. E você olha para Jesus dizendo lá em Lucas capítulo 9, verso 23, que se você quer segui-lo, se você quer construir o seu lar, o seu fundamento nele, a sua família nele, você precisa do quê? Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Isso é renúncia. É renúncia do eu, é renúncia do seu ego, é renúncia das suas vontades, desejos. Aí Jesus continua. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Verso 23. E tome essa cruz, em Lucas capítulo 9 diz, tome essa cruz diariamente. Dia a dia. Sabe o que isso significa? Dia a dia significa, tome a cruz de Cristo Jesus, reveja o teu comportamento dia a dia. Lute dia a dia contra o seu desejo de manipular. Reveja as suas atitudes diárias de controle, de querer controlar todas as coisas na sua casa. Tome a sua cruz diariamente. E aí Jesus termina com: siga-me. Deixe que Cristo Jesus seja o centro do seu lar, o centro da sua vida. Deixe que Ele te dirija pelos caminhos que Ele tem para mim e para você. Deixe as suas vontades de lado para que venha o reino de Jesus sobre o seu lar. Então não é sobre ritos, não é sobre bater cartão na igreja, não é sobre vir aqui cumprir uma rotina. Bom, eu vim aqui domingo, todo domingo estou aqui, pastor, mas aí você vira a chave, chega segunda-feira, você continua com as mesmas atitudes egocêntricas. Não é sobre isso, mas é sobre chegar a Cristo Jesus e viver essa jornada de segunda a segunda. Pastor, por que nós temos famílias cristãs que ainda são egocêntricas? O doutor Steven Lawson, ele respondeu essa pergunta, dizendo isso. Sabe por quê? Porque muitos chegaram à igreja, mas muitos nunca chegaram a Cristo. Isso é sério. Muitos chegaram à igreja, mas nunca chegaram a Cristo. As nossas famílias precisam chegar a Jesus. O que ouvimos aqui durante todo o domingo como alimento da alma precisa ser aplicado nos nossos lares. Precisamos construir famílias. Precisamos, talvez a sua missão não seja nem construir, a sua missão seja reconstruir. E para que você reconstrua, isso precisa ser fundamentado em Cristo Jesus. Ele é o fundamento. Mas como que eu faço isso, pastor? Filipenses 2,5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa é a regra de ouro para você construir o seu lar, para você construir a sua família, para você reconstruir o seu lar. Seja a atitude de vocês, todos vocês, na dinâmica familiar, a mesma de Cristo Jesus. Como que nós podemos aplicar? Qual foi essa atitude? E aqui eu quero trazer 3 movimentos dessa atitude de Jesus que nós devemos e podemos aplicar aos nossos lares. Então, se você está tomando notas, o primeiro movimento é esse: considere o outro. Esse é o primeiro movimento. Ok, Paulo já falou sobre considerar uns aos outros no verso 3 e 4, mas aqui eu te chamo a atenção com um fato: Jesus, embora sendo Deus,
não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Jesus só considerou o outro através da sua não consideração. Embora sendo Deus, ele não considerou o ser igual a Deus. Então Jesus Cristo, sendo Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, ele abre mão das suas prerrogativas de Deus, ele abre mão da glória que ele tinha com o Pai nos céus, ele abre mão do conforto que ele tinha de estar numa dimensão onde não havia desconexão, ele abre mão da presença profunda e completa do Pai para esvaziar-se. Ele não deixa de ser Deus, ele continua sendo Deus, mas ele se encarna. Ele se encarna. Isso dói. A paixão de Cristo não começa lá na cruz, quando ele está sofrendo. A paixão de Cristo começa na sua encarnação. Olha só o que o pastor Billy Graham diz. Ele diz que o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar no ouro, mas foi Deus descer e pisar na terra. Esse foi o maior acontecimento da história. Deus se torna um bebê. Já parou para pensar nisso? Por que o sofrimento e a paixão de Cristo começa na encarnação? O próprio Deus se torna um bebê. Você que é pai e mãe sabe, um bebê precisa de total cuidado. Jesus precisou que alguém trocasse as suas fraldas, e nós estamos falando de um Deus eterno, divino e soberano. Então ele se esvaziou. Jesus precisou de alguém que estendesse a mão e lhe ensinasse a andar. Jesus precisou de alguém que colocasse comida em sua boca. Mais do que isso, Jesus nasceu numa manjedoura, num contexto de pobreza. Jesus não nasceu na capital de Jerusalém. Jesus nasce em Nazaré, onde ninguém, em Belém, e vai viver sua vida em Nazaré, onde ninguém sabe que Nazaré existe. Jesus nasce na periferia. Ele vivencia o esvaziamento para construir uma nova narrativa de reconciliação entre a humanidade e Deus. Ele faz isso por mim e por você. Jesus se esvazia para considerar o outro. Jesus se esvazia para te incluir na família de Deus, na família da fé. E nós somos chamados a seguir os passos de Jesus e construir uma família cristocêntrica que considera o outro. E para considerar o outro, eu e você precisamos abrir mão das nossas prerrogativas. Uma família cristocêntrica onde o Espírito de Jesus reverbera em corações de esposos, esposas, mães, avós, filhos e filhas, cada um contribuindo para abrir mão. Eu estou dizendo claramente, eu não, a Bíblia, sobre ceder. Ceder em favor do outro. Ceder para o bem do outro. E como é difícil aplicar isso daí. Como assim? Eu sou o chefe da família? Eu mando? Como assim? Júnior vai escolher a viagem das férias? Vai nada, esposa, que vai escolher os férias. Eu sou o chefe. Percebe como a gente se pega? Né? Hipótese alguma. Você não sabe o que é ser mãe? Você é homem? Você não sabe? Eu que carreguei 9 meses. E vem toda aquela história, né? E te desmonta, te destrói. Por quê? Não cede. Eu sou o irmão mais velho. Depois de mim, ficou tudo fácil para você. Eu abri a porta. O irmão mais velho gosta de falar isso, né? Eu sei que eu sou o irmão mais velho, já falei isso pro meu irmão. Já errei com o meu irmão, eu falei, você é mais novo, rapaz? Eu abri tudo a porteira, o pai não deixava a gente fazer nada, eu apanhei muito mais que o pai, você chegou aí, o pai já estava fácil. Pegou a fase boa do pai. A gente não cede. E eu organizo tudo nessa casa, então eu tenho direito, eu trabalhei o dia todo, eu quero descansar, eu estudei, eu amei, eu. Como é que Jesus nos ensina a construir uma família? Deixando o eu de lado. Pegando todas essas frases e deixando de lado. Não é sobre o eu, é sobre os outros, é sobre considerar o outro. Mas o meu reconhecimento nessa família, bem-vindo, não é para ter. Sabe por quê? Porque Jesus viveu a missão de Deus e não teve reconhecimento nenhum dos homens. O nosso reconhecimento não está no outro, o nosso reconhecimento está em Deus. É isso que importa.
Importa ser reconhecido pelo Eterno. Considere o outro. Guarde isso. Considere o outro. Segundo movimento, sirva. Sirva o outro. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso é Jesus. Você estava reclamando de ceder, vamos descer para uma camada mais profunda. Jesus nos chama para mais do que ceder. Ele chama para servir. A postura que Jesus assume é uma postura de servo. E a sua identidade é de servo. E é sendo servo que ele revela o seu amor. O servo que diz lá em Mateus 20, 28, eu não vim aqui para ser servido. Jesus dizendo, eu vim aqui para quê? Para servir. Eu vim aqui para me doar, para dar vida e para resgatar muitos. Jesus se torna servo. Existe algo interessante na construção da frase grega e que se manteve na tradução. É que Paulo colocou uma ordem atípica aqui. Ele coloca que Jesus, antes de se tornar homem, ele se tornou servo. Numa tradução literal do grego seria: Jesus veio ser servo para se tornar homem. É meio estranho, é meio ilógico, mas o que Paulo está dizendo é que se tornar homem está condicionado à identidade do servo de Cristo Jesus. Isso me lembra um pequeno trecho de Leonardo Boff que diz assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Percebe? Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Somente Deus pode se esvaziar de sua glória. A paixão do servo é servir. O servo, ele ama fazer a vontade do seu Senhor, do nosso Deus. Então Jesus nos ensina a construir as nossas identidades familiares nesse conceito de servo. Olha só, famílias cristocêntricas, elas são formadas por servos. Guarde isso. Olha, pode aplicar isso na sua vida amanhã, hoje e agora. Você quer uma família cristocêntrica? Seja o primeiro servo, seja o primeiro a servir, onde o pai é servo, a mãe é serva, os filhos são servos, os irmãos são servos. E agora imagine essa família contribuindo, cada um servindo como Jesus, servindo uns aos outros, contribuindo uns aos outros. Né? Porque geralmente, vamos falar a verdade, né? Geralmente é a mãe que colabora mais. Não é verdade? É a esposa. Ela serve, ela sobrevive a uma sociedade que tem uma cultura machista. Então, ambos trabalham. Hoje em dia, a mulher moderna também trabalha. Ambos chegam em casa, mas por alguma razão desconhecida e inimaginável, o homem acha que ele tem o direito de chegar no sofá, pôr os pés para cima e falar: eu trabalhei o dia todo, estou cansado. Como se a mulher não tivesse trabalhado o dia todo e não estivesse cansada. Uma razão desconhecida chamada pecado nos faz fazer isso. Então a gente precisa quebrar isso e entender que uma família cristocêntrica, todos servem, todos contribuem uns com os outros. Claro que sempre acontece aquela discussão, né? Mas pastor, quem é que manda? Quem que obedece no contexto familiar? Veja bem, eu não estou falando sobre funções. É claro que as dinâmicas familiares possuem funções distintas, cada membro. Um pai tem uma função bíblica, uma mãe tem outra função bíblica. Dentro do lar existe um aspecto de liderança. Eu não estou falando sobre isso. Isso existe. Isso provém de Deus e é abençoador. Mas eu estou falando que todos nós somos chamados a servir. E em hipótese alguma, você homem se torna menos homem se você lavar roupa, se você servir a sua esposa, se você passar uma roupa. Se você puder colocar o feijão enquanto ela chega do trabalho, se você puder ajudar ela a recolher as roupas do varal, todos servem, todos contribuem. Sermos como Jesus. Jesus se encarnou porque foi servo. Jesus foi para a cruz porque é servo. Jesus nos salvou porque é servo. Então considere, sirva. E o último movimento, humilhe-se. O último movimento é esse: humilhe-se. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Morte de cruz. Hoje eu e você só podemos dizer que pertencemos a uma família da fé
Sabe por quê? Porque Cristo Jesus se humilhou e foi até a morte. Hoje nós somos filhos de Deus porque Jesus se entregou. Hoje nós pertencemos à família do Eterno porque Ele se auto-sacrificou. Uma família cristocêntrica, ela se constrói a partir de membros que se dispõem ao auto-sacrifício em favor dos outros. E agora a gente vai numa camada ainda mais profunda, aplicável nos nossos lares a partir de agora. Sabe o que isso significa? Que cada membro familiar se coloca à disposição em benefício uns dos outros. Porque você vai perceber que, em última instância, o sacrifício de Jesus não foi para ele, mas foi por mim, foi por você, foi pelo outro. A família, sendo um projeto de Deus, está intrinsecamente ligada ao benefício do outro. Isso significa sim que um marido deve se auto-sacrificar por sua esposa. Isso significa sim que uma mãe deve se auto-sacrificar pelo seu filho. Isso significa sim que um filho deve se auto-sacrificar pelo seu pai. Onde o amor uns pelos outros é tão intenso, mas tão intenso, que cada membro da família nem se questiona, mas ele se coloca à disposição dos outros. Então a construção da família, nesse sentido, no sentido bíblico, ela não se dá pela força. Ela não se dá pela dominação, ela não se dá pela imposição de quem grita mais alto, de quem manda, de quem é mais forte, ou por qualquer tipo de reverberação de domínio. Não. A verdadeira família cristocêntrica ela é construída através do amor de Jesus. O amor de Jesus, o caráter do amor de Jesus é ser sacrificial, é se doar, é um amor que se humilha, é um amor que se doa. Considere, sirva, humilhe-se. 3 movimentos. Concluindo, o texto de Paulo conclui dessa maneira. Por isso Deus o exaltou na mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus abriu mão das suas prerrogativas. Jesus assumiu uma identidade de servo. Jesus se humilhou em auto-sacrifício e por isso, Ele foi o que? Exaltado pela glória de Deus, exaltado pelo próprio Deus. Essa é a progressão do reino de Deus, onde eu e você, ao subirmos uma escada, na verdade nós estamos descendo. Jesus nos chama a construir as nossas famílias, não no nosso ego, não no nosso egocentrismo, mas de maneira cristocêntrica, onde o Espírito do Cristo ressurreto nos comissiona a vivermos em consideração, a servirmos, a nos doarmos uns pelos outros. É dessa forma que a família se fortalece. A família se fortalece dessa maneira. Uma escada que nós subimos descendo. É dessa forma que as famílias são exaltadas. Quando você se doa, quando você age como Cristo Jesus, a sua família é exaltada. Famílias cristocêntricas que confiam em Deus. Porque a jornada não é fácil. Por isso a gente precisa confiar. Considere, sirva, humilhe-se. Tenha a mesma atitude de Cristo Jesus e confie que Deus vai reinar na sua casa, no seu lar e na sua família. E que seja a família de todos aqui construída pela mesma atitude de Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos treinar a alma? Exercício, desafio para a semana? Vamos treinar a alma. Desafio. 1 João 4,11 diz o seguinte: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. O desafio é considerar, é servir. Essa semana você vai fazer algo para um membro da sua família. Anote esse desafio, tire foto desse desafio, escreva, prepare um jantar, faça uma surpresa, prepare algo especial. Se você tem membros familiares, faça isso dentro da sua dinâmica familiar. Se a sua família é um contexto de vizinhos, faça isso para um vizinho. Se a sua família é aqui a grande família da fé, se prepare para fazer isso na grande família da fé, mas sirva, considere, saia da sua zona de conforto e sirva a sua família.
faça uma surpresa. Eu nem coloquei aqui levar para sair, comprar presente, porque isso, meus irmãos, é fácil. Quero ver você preparando. Quero ver você se dedicando. Quero ver esposos abrindo o YouTube e vendo tutorial de fazer uma lasanha com 4 queijos. É disso que eu estou falando. Se esforçando, errando, jogando fora, amassando da ponta, vou fazer de novo. É disso. Sabe? Algo feito pelas suas mãos. Algo que demonstra dedicação, carinho e que você se importa. Terceiro desafio. Segundo desafio, praticando o auto-sacrifício. E aqui eu trago um axioma que você pode guardar, você pode escrever, você pode colocar na sua geladeira, você pode colocar na sua Bíblia. Não construa sua família pela força, construa sua família pela atitude de Cristo Jesus. Construa sua família pelo amor que se doa. Da maneira como Cristo Jesus nos construiu filhos de Deus, pelo amor. Então, quando as vontades e os desejos se chocam dentro de uma dinâmica familiar, e se chocam, sabe por quê? Bem-vindo, família, gente. Que mundo que você vive? Sua família não tem problema. Até parece, a minha tem. Então, quando as vontades se chocam, os desejos, eles saem faísca, você vai se colocar no lugar do outro. Mais do que se colocar no lugar do outro, porque isso foi o que a gente conversou semana passada, respeito e confiança. Caso você não tenha estado aqui, temos as mensagens no YouTube, depois você procura as outras mensagens. Mas hoje eu estou falando sobre um passo além. Considere o outro superior. Esse vai ser o desafio do auto-sacrifício. Você cheio da razão. Você com todos os cálculos matemáticos dizendo que a sua opinião é a certeira. Você vai se colocar no lugar do outro e considerar a opinião do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, como superior. Para você pensar, para você guardar, para você refletir, não para você justificar ou debater. Ceda, ame. E chegue ao ponto, presta atenção, chegue ao ponto de sacrificar a sua vontade e confiar em Deus. Porque se o sacrifício da sua vontade não desonra o que está na palavra de Deus, então sacrifique a sua vontade pelo bem do outro e confie no Deus que está no seu lado. No seu lado. Amém? Vamos nos colocar em pé, quero chamar a equipe, a gente vai cantar a canção que tem nos guiado nessa série de mensagens. É uma canção nova e ela fala sobre construir a vida em Deus. E eu quero te desafiar a fazer dessa canção uma oração, a colocar a sua família em Deus, a construir a sua vida, a sua família em Jesus e cantar essa canção como uma oração confiando em Deus e não no nosso ego, e dizer junto com a canção, confiar nele, construindo as nossas famílias nele.